Olá, gente do meu canal, como é que estão? Aqui quem vos fala é o Iviston. Eu sou do canal Viajante Manauara, isso mesmo. Hoje eu vim contar um pouco da minha realidade, para contar para vocês se valeu ou não a pena ter feito o curso de Relações Internacionais, que é o curso que eu terminei, né? Então, é um pouco a minha experiência. Eu formei em Relações Internacionais na Faculdade Uninorte, lá no Brasil. Na época eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade. E lá no Brasil, lá na minha cidade, Manaus, estava tendo um programa, quem é de Manaus vai saber, um programa que chama Bolsa Família, que era do Amazonino Mendes. Então, beleza, a minha tia viu, né? Olha, tá tendo um programa de uma bolsa que paga 50%, pode pagar até 100%. E na época eu achei muito legal, né? Meu sonho era fazer uma faculdade. Eu acho que o sonho de toda a gente é fazer uma faculdade. E eu todo feliz, fui lá e me inscrevi. Aí eu fiquei esperando, fui lá fazer a prova, né? Que tinha que fazer a prova primeiro da faculdade e tudo. E depois esperar a Bolsa Família, né? Quer dizer, a Bolsa Família. Eu peço desculpa, estou ficando doido. A Bolsa Universidade. Então, beleza. Aí eu me inscrevi, quando eu vi, saiu o resultado. Eu vi lá uma listagem que saiu do Bolsa Universidade. 50% relações internacionais. Nossa, na época eu fiquei tão feliz, gente. Imagina, né? Terminar, assim, começar a fazer uma faculdade. Eu fui, assim, basicamente um dos primeiros, né? Isso há muitos anos atrás, a fazer a minha faculdade, numa época que era muito difícil. Logo que estava começando, as pessoas ainda não tinham muito faculdade, era poucas pessoas, tal, e veio essa bolsa, né? A gente sabe que no Brasil é muito, muito difícil a gente ter um estudo, né? Estudar e tal. Beleza, eu comecei a estudar com muita dificuldade. Eu tinha bem pouco dinheiro mesmo. O valor da faculdade na época era mais ou menos R$ 240 pra época, né? Então não era um valor barato, nunca foi um valor barato. Se vocês forem analisar, não é um valor barato. O valor total da faculdade era cerca de R$ 500. Então, uma pessoa na época, um salário mínimo na época era cerca de 800, 500, 600, eu não lembro, era bem pouco. Isso há uns 8, 9 anos atrás. Mas eu comecei, a minha mãe com muita luta, na correria, né? Minha mãe trabalhando, e eu comecei então a fazer a faculdade e comecei a procurar emprego com toda a força, porque precisava, né? E a faculdade era de manhã. E eu procurando emprego, não encontrava, gente, não encontrava. E foi assim muita dificuldade mesmo para conseguir um emprego. Então eu morava num bairro chamado Terra Nova, lá em Manaus, que era um bairro periférico, né? Na zona norte de Manaus. E eu levava todo dia 1h30, 1h40 para chegar na faculdade. Era muito difícil. Então era muito complicado e eu não estava conseguindo trabalho, não estava mesmo. E eu precisava pagar a faculdade. Eu sei que chegou um ponto na minha vida que a gente não tinha dinheiro nem para comer. Nem para comer. Foi uma época muito difícil. Eu lembro assim que a minha mãe recebia o dinheiro dela,
e me dava tudo, assim, era uma tristeza, sabe? Porque minha mãe trabalhava todos os dias, cansada, passando humilhação no trabalho e tudo. E tem que passar por isso, né? E a minha mãe foi lá uma vez, eu tava devendo a faculdade. E a minha mãe foi falar pro chefe dela, ele tá com dificuldade para encontrar trabalho. Aí ele falou assim que, tipo, quem precisa trabalhar não pode fazer faculdade. Tipo assim, mais ou menos assim, né, o contexto. Então, tipo assim, filho de uma costureira, minha mãe é costureira, né? Filho de uma costureira não pode estudar. Não pode estudar, tem que só trabalhar, né, e pronto. Mas mesmo assim eu fui com muita fé, muita fé. Eu não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade. E eu comecei a correr atrás das pessoas. Fui atrás dos meus parentes, não consegui. Fui atrás do meu pai. Meu pai também sempre foi uma pessoa muito que nunca ajudou, assim, ou se ajudava era reclamando ou com muita dificuldade para poder ir lá. E meu pai era bancário na altura. E eu tava tipo devendo 3 mensalidades, gente. Eu tava muito, muito mal. Até que eu peguei um ônibus. Eu tava muito triste naquele dia, né? Eu peguei um ônibus, transporte público, e fui estudar. Eu não sei o que eu tava fazendo naquele ônibus naquele dia. Era uma linha lá no bairro Colônia Santo Antônio, em Manaus. Aí eu sentei e tal, e comecei a conversar com uma moça, uma menina muito simpática, bonita até. E eu comecei a contar da minha história, né? Falei pra ela, eu acho que eu vou desistir da minha faculdade. Eu não tenho condições de pagar mais a faculdade. Naquele momento, aquela moça, aquela senhora, ela falou, não, você vai pagar sim, eu vou te ajudar. Olha, gente, vocês acreditam que ela me ajudou? Ela me ajudou com uma faculdade, com uma mensalidade. Ela me pagou um mês. Assim, pra ver como é de Deus, né? E uma vez eu também a gente tava com muita dificuldade financeira, sem dinheiro mesmo, né? Nesse primeiro ano da faculdade foi o pior ano que eu tive, assim, em relação ao Brasil. Nunca foi perfeito, né? Mas a gente tava com muita, não tinha como pagar, não tinha nem dívida, mas não tinha mesmo, a gente não tinha cartão de crédito, não tinha nada assim, né, pra poder ajudar, pelo menos no primeiro mês. Por isso que é bom você ter sempre uma reserva de emergência, né? Só que coitado de mim, né? A gente nunca teve isso, nem sabia o que era isso. Antes de começar a faculdade eu era muito ingênuo, né? Então não sabia como é que era a vida. Então chegou uma moça lá lá onde a gente morava e falou assim pra minha mãe. Ela entrou, a pessoa, eu não vi até hoje. Ela falou assim, não deixa teu filho desistir da faculdade, vai até o final. E olha, eu já tava pensando em desistir, sinceramente. Tava mesmo, não tinha mesmo condições, né? Eu tava assim, realmente na última. Aí até que um dia eu tava lá na faculdade, tinha uma professora chamada professora Fabiana, um anjo de Deus. Tava lá sentada, eu falei pra ela, professora, eu acho que eu vou desistir da faculdade, gosto muito aqui, tô gostando muito do curso, mas eu acho que eu vou desistir porque eu não tenho mais condições financeiras de continuar. E essa professora, ela era funcionária pública numa universidade lá no Amazonas. E ela falou assim, olha, não desiste não, espera mais um pouco, que
às vezes aparecem algumas vagas de estagiário. E era bem na época que ela tava precisando de estagiário lá, ela era tipo uma coordenadora e tal. E ela tava precisando de estagiário. Ela falou, olha, espera, manda teu currículo, faz bonitinho. E beleza. Eu fiz meu currículo e mandei. Eu já tava assim, gente, eu já tava assim na última, assim, já numa última instância da vida, assim, será que eu continuo? Será que eu vou até o final? Eu não tinha mais mesmo, falar, não vai dar certo, já não, eu vou desistir e tal. Aí eu fui andar, bater perna, fui no Distrito Industrial de Manaus, andei, eu não encontrava trabalho, não encontrei de jeito nenhum, ou quando encontrava o horário não dava. Porque eu estudava de manhã, não podia trocar pra noite e tal. Então, era muito difícil. Aí, até que eu fui... Passei na frente do mercadinho desse cearense. Lá em Manaus tem muito. Lá no Novo Israel, eu passei e tinha uma... Perguntei, vocês estão precisando de gente pra trabalhar? E eu tava assim, já tava... Nossa, já não... Qualquer trabalho, pra mim, era válido. Eu tava com a carteira de trabalho. Aí ele falou, sim, tem uma vaga aí. Gente, nesse dia, eu já tinha dado muito. Aí o senhor fez lá, assim, um cearense e tal, fez entrevista e falou, mas esse cara aqui não é muito bom não, pro serviço. Porque assim, eu sempre fui muito da área de, assim, mais tranquilo, nunca fui fortão, magrinho, né? E fui trabalhar carregando carregando batata, gente, no primeiro dia. Olha como é que foi, né? Gente, naquele dia eu fiquei tão, assim, tão cansado. Acho que eu trabalhei mais 12 horas naquele dia. Mas tinha conseguido o trabalho, né? E naquele dia mesmo, quando... Eu não lembro se eu estava lá no trabalho ou se eu já estava voltando. Naquele dia, eu recebi a chamada lá daquela mulher. Olha, a vaga estagiária deu certo, você foi aprovado para começar amanhã. Nossa, gente. Agora imagina, um dia eu estava trabalhando, um dia eu estava trabalhando como carregador de batata no mercado, que era a única coisa que eu consegui. Mas no outro dia eu tinha uma mesa e eu tinha um computador ao meu espera. Nossa, pra mim foi uma felicidade tão grande, gente. Assim, poder trabalhar numa área mais tranquila, sem estar no sol, sem carregar peso. Assim, foi tão bom pra mim. Acho que foi um dos melhores trabalhos que eu tive, né? Uma vaga como estagiário e tudo. Então, pra mim, sinceramente, no final de tudo isso, valeu a pena ter feito a faculdade. Eu consegui, depois que eu entrei lá como estagiário, eu comecei a crescer nessa faculdade e fui até o nível lá de secretaria. Então, lá eu comecei a ganhar melhor, comecei a poder viajar, a conseguir pagar toda a faculdade. Então, foi difícil? Foi. Mas, no final valeu. Então, essa é a minha primeira história, assim, tem muita história ainda pra frente. Tem a história logo que eu comecei a trabalhar não tinha dinheiro pra pagar um pão, gente. O pão lá, eu lembro que era tipo 50 centavos um pão com manteiga e um cafezinho. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Não tinha, eu tava assim zerado. Então, esse vídeo assim é pra vocês que estão aí começando a vida, que estão por aí, ou querem migrar, ou tem um sonho, né? Analisa muito, né? Junta uma grana, faz uma reserva de emergência, vai estudando. Aproveita quando você está no ensino médio aí, que você ainda está lá no nível básico. Aproveita para estudar, aproveita que você tem a sua mãe que está ali te ajudando. Em vez de você ficar lá no telefone o dia todo, vai estudar, vai fazer alguma coisinha, né? Que te dê dinheiro, vai
fazer um currículo para alguém e vai aprendendo. E quando você estiver livre, né, que muitas vezes os adolescentes querem logo se livrar dos pais, né, e não aproveitam esse tempo que os pais têm, de ter uma casa, ter férias, para estudar, né, e ter emprego melhor. E a gente sabe que a única independência que você vai ter de verdade, você vai ser livre se você estudar. É a única independência. Então, de fato, para mim, mesmo não ter seguido a área, até agora com meus 35 anos, não ter experiência profissional na área de relações internacionais, para mim, valeu muito a pena. Pela experiência e também por causa desse trabalho, eu consegui boa experiência, consegui cargos melhores, né? Cargo na administrativa, consegui relativamente coisas melhores. Então, pode até não ser na área de relações internacionais, né? Mas eu consegui cargos melhores e melhores trabalhos, que não é aqueles trabalhos só braçais, né? Então, basicamente eu digo, não desista dos seus sonhos. De mais que possa ser alto, mas se você tem um sonho, é não desistir, né? E é isso, malta. Muito obrigado por assistir meu canal. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, isso ajuda bastante. Não só assista, né? Se você ver até o final, vai lá no subscrever, se inscreva e vai acompanhando. Esse canal é crítica, é viagem, é um canal multidinâmico. É sobre a minha vida, é a vida do viajante Manoara. Isso que eu sou, um viajante Manoara. Um abraço.